Meditações no Evangelho de Lucas, dia 9. Os discípulos colhem espigas no sábado. Jesus, o Senhor do sábado. Lucas 6, de 1 a 5. Inicialmente, essa passagem nos mostra quão excessiva importância os hipócritas atribuem a coisas triviais. O relato nos diz, em determinado sábado, nosso Senhor estava passando pelas searas. Enquanto os seguiam, seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. De imediato, os fariseus hipócritas culparam-nos e acusaram de cometer pecado. Eles perguntaram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? É evidente que o simples ato de colher as espigas não os tornava culpados. Era algo sancionado pela lei de Moisés. O suposto pecado do qual eles foram acusados consistia na quebra do 4º mandamento. Os discípulos de Cristo haviam trabalhado no sábado ao debulharem e comerem um pouco de grãos. Esse zelo exacerbado dos fariseus a respeito do sábado, temos de lembrar, não se aplicava aos outros mandamentos mais evidentes da lei de Moisés. Muitas outras afirmações do Evangelho deixam claro que esses homens que pretendiam ser tão corretos em um aspecto eram relaxados e indiferentes em outras questões infinitamente mais importantes. Ao mesmo tempo que aplicavam um mandamento concernente ao sábado, tirando-lhes o verdadeiro significado, publicamente desprezavam o 10º mandamento com a sua notória avareza. Essa é exatamente a principal característica dos hipócritas. Servindo-nos de uma ilustração do próprio Senhor Jesus em algumas coisas, os hipócritas são zelosos em coar um mosquito, mas em outras engolem um camelo. Um péssimo sintoma do estado em que se encontrava ou se encontra a alma de alguém se manifesta quando começa a relegar ao segundo plano as coisas espirituais que deveriam estar em primeiro lugar e vice-versa, ou quando coloca as coisas instituídas por homens acima das estabelecidas por Deus. Tenhamos cuidados para não cair nesse tipo de atitude. Demonstramos existir algo tristemente incorreto em nossa situação espiritual sempre que levamos em conta apenas as coisas exteriores daqueles que se declaram cristãos e sempre que nossa principal indagação é se eles cultuam Deus em nossa igreja e servem a Ele da mesma maneira que nós o fazemos. Eles realmente se arrependem de seus pecados? Eles creem em Cristo? Estão vivendo vidas santas? Esses são os assuntos sobre os quais devemos concentrar nossa atenção. Quando começamos a colocar em primeiro lugar qualquer outra coisa no lugar dessas, corremos o risco de nos tornar como os fariseus e acusadores dos seguidores de Cristo. Em segundo lugar, essa passagem nos mostra a maneira graciosa como nosso Senhor defendeu a causa dos seus discípulos perante seus acusadores. Ele respondeu à objeção ardilosa dos fariseus utilizando argumentos que, se não os deixou convencidos, pelo menos os silenciou. O Senhor Jesus não deixou seus discípulos lutando sozinhos, socorreu-os e advogou a causa deles. Nesse acontecimento, temos uma ilustração admirável da obra que ele sempre realiza em favor do seu povo. Existe alguém que a Bíblia chama de o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite, ou seja, o próprio Satanás, o príncipe deste mundo. Quantos motivos de acusações oferecemos a Satanás por causa da nossa imperfeição? Quantas acusações ele corretamente lança contra nós diante de Deus? No entanto, sejamos gratos a Deus porque nós, crentes, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que está sempre pleiteando a causa de seu povo nos céus e continuamente intercedendo por nós. Devemos nos sentir confortados por este pensamento. Todos os dias, descansemos nossa alma recordando que temos um grande amigo no céu. Seja esta nossa oração matutina e vespertina. Responde por mim, responde-o, ó Deus, meu Deus. Por último, essa passagem nos mostra a clareza com que Jesus falou sobre
as verdadeiras exigências do quarto mandamento. Aos fariseus hipócritas, que pretendiam ser tão rigorosos em relação à observância do sábado, ele disse que esse mandamento jamais fora dado para impedir obra de necessidade. Ele os fez recordar que o próprio Davi, quando sentiu fome, tomou e comeu os pães da proposição, que poderiam ser comidos apenas pelos sacerdotes, e que essa atitude foi permitida por Deus porque era uma obra necessária. Jesus também argumentou, citando o caso de Davi, que Deus permitira serem infringidas as normas no seu templo nas hipóteses de necessidade. Sem dúvida, esse mesmo Deus permitiria que obras verdadeiramente necessárias fossem realizadas em seu sábado. Devemos avaliar com atenção o caráter do ensino do nosso Senhor a respeito da obediência do sábado, tanto nesta como em outras passagens dos Evangelhos. Não podemos nos deixar iludir pela ideia de que o dia de descanso é simplesmente uma ordenança judaica que foi abolida e rejeitada pelo Senhor Jesus. Não existe passagem nos Evangelhos que comprove isso. Sempre que encontramos nosso Senhor falando sobre o dia de descanso, ele fala contra os falsos conceitos ensinados pelos fariseus no que se referia ao sábado. Ele não falava contra a obediência ao quarto mandamento. Ele purificou o ensino sobre esse mandamento, retirando as adições com as quais os judeus o haviam contaminado. Todavia, Jesus nunca declarou que os crentes não têm o dever de observar o quarto mandamento. Mostrou que o descanso do sétimo dia não tinha o objetivo de impedir a realização de obras de necessidade e misericórdia, mas nada afirmou para deixar implícito que a observância do quarto mandamento teria de findar como parte da lei cerimonial. Vivemos numa época em que a obediência rigorosa do quarto mandamento é publicamente denunciada em algumas alas dos evangélicos como um remanescente da superstição judaica. Com ousadia, alguns asseveram que é correto considerarmos santo o dia de descanso, mas forçar os crentes a obedecer o quarto mandamento significa um retorno à servidão. Porém, devemos guardar em nosso coração o fato de que o quarto mandamento jamais foi rejeitado por Cristo e de que não temos o direito de quebrar essa ordenança na época do Novo Testamento, assim como não temos o direito de assassinar ou roubar. O arquiteto que administra reparos em um edifício e o restaura para sua adequada utilização não é o destruidor, mas o preservador de tal edifício. O Salvador, que redimiu o sábado, purificando-o das tradições judaicas e com frequência explicava seu verdadeiro significado, nunca deve ser reputado como inimigo do quarto mandamento. Pelo contrário, ele o magnificou e o tornou digno de honra. Sejamos firmes em observar nosso dia de descanso, servindo-nos dele como um instrumento para preservar nossa vida espiritual. Guardemo-nos das investidas de homens ignorantes e astuciosos que, irrefletidamente, transformam o dia do Senhor em um dia de negócios e prazeres. Acima de tudo, esforcemo-nos para preservar como dia santo do Senhor. A prosperidade de nossa vida espiritual depende da maneira como utilizamos o domingo. Deus abençoe e até o próximo episódio.